Bill Gates e Steve Jobs não eram bons alunos na escola, mas foram suficientemente criativos e empreendedores para revolucionar o mundo moderno. Einstein era um estudante acima da média nas matérias exatas, mas foi reprovado numa prova de francês. Será que a escola está preparada para todo tipo de aluno? Será que os alunos estão preparados para acompanhar a escola? Ou ainda, um mau aluno é resultado de uma escola pouco interessante, falta de empenho do próprio aluno ou tudo isso junto? Hoje a gente vai conversar sobre alunos que vão mal na escola. No estúdio com a gente o Márcio Medina, um professor de física muito criativo, a Drica Voivodic, mãe do João e do Antônio, e a Cláudia Travassos, psicóloga escolar do ensino fundamental da Escola Éden. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. E eu quero começar com você, Drica. Como é que está o seu filho mais velho, no caso com 16 anos, na escola hoje? Olha, o João ele continua tendo problemas, ele não é um super aluno, mas as coisas melhoraram um pouco e eu tirei um pouco a rédea, afrouxei um pouquinho, porque ele já está no segundo grau, está no segundo ano do segundo grau. E aí eu acho que nesse momento tá meio com ele. Eu já não me preocupo tanto com o passar ou não passar. Eu acho que é um momento muito para ele pensar na vida dele, nas questões dele. Ele vai lá, aquele cara meio na média, leva um pouco na maciota, tem uma grande preguiça, a gente estava conversando sobre isso, assim, o quanto os adolescentes têm uma enorme preguiça, né, de encarar as coisas de frente e de se engajar e tudo. Então, assim, não digo que ele esteja excelente, mas o clima lá em casa melhorou, assim. Porque a gente também fica buscando o que é realmente ele ser um bom aluno ou não, não é isso, Cláudia? Como é que é esse conceito, o que é ser um bom aluno e como é que os jovens estão hoje na escola? Exatamente, quer dizer, o que é ser um bom aluno? Né? Um bom aluno é aquele que tira notas elevadas e que passa de ano. O bom aluno é aquele que interage no seu conhecimento, que levanta questões, que vai além daquilo que está sendo trocado dentro de uma sala de aula. Né? O bom aluno é aquele que transgride bastante e aí, por conta disso, também pode criar e construir. Né? Você começou o programa falando disso, né? Exemplos de gênios, né? Que foram grandes transgressores, na verdade. Então, o que é ir mal na escola? Em que momento da vida esse aluno está também? Né? A adolescência... Se a gente for falar da adolescência aqui, a gente tem um programa inteiro só para isso, um programa inteiro para falar disso. Agora, Márcio, você é um transgressor, né? Porque você ensina física de uma forma muito diferente. Eu acredito até, queria que você falasse sobre essa sua criatividade para lecionar a física e se em algum momento você sofreu alguma crítica, algum preconceito. Olha, como é que foi isso? Eu sempre fui um aluno problema na escola, né? Eu sempre fui um aluno que não me adaptava em ficar limitado aos muros da escola. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui vendo que eu sempre levava muita bronca por me comportar daquele jeito, eu fui me adequando ao espaço. E, surpreendentemente, eu me tornei professor de física. Ou até por isso mesmo. Talvez por isso, para poder mudar. E, no início, eu mantinha aqueles mesmos padrões. Só que aquilo me agredia muito, porque eu me via nos meus alunos e via assim, poxa, isso está me cerceando de explorar outras coisas mais interessantes. Foi quando eu tive uma experiência, uma ideia fantástica de ter uma experiência de fazer teatro dentro da escola. E teatro com ciência. Né? A gente fez a peça Galileu do Brecht e foi o pontapé inicial. A gente depois trabalhou com Lavoisier em química, depois o Frankenstein, depois o Ignacio Melvásio para falar de saúde pública, e a gente começou a ver que ciência, eles ficavam mais encantados com a ciência, né, entendendo, compreendendo como se faz ciência, que são pessoas que faz parte da história. E que a gente quebrou os muros entre as matérias e explorou a curiosidade dos alunos. É importante se dizer numa escola pública, né? Que eu acho que é muito interessante pensar nisso. A gente fez, na verdade, na escola pública ainda particular. Agora, algum professor te inspirou lá atrás, né? Você lembra de algum professor que tenha te encantado também? Olha, eu tive excelentes professores. Né? Tem um professor chamado Arci Dourado, que foi meu professor de artes, que ele, quando estava na quarta série, ele viu que eu tinha um potencial de desenho muito grande e a habilidade manual muito grande. E apesar de todos os conflitos que eu passava na escola, ele sempre pedia para que eu mostrasse meus desenhos, que trouxesse as minhas ideias para a sala de aula.
E foi ali que eu acho que ali ele foi uma grande fonte de inspiração de trabalhar, de retornar isso para a sala de aula. Né? Incentivando a autoestima do aluno, né, Eu Cláudia? queria falar isso, porque eu acho que o professor, né, ele pode ser e ele deve ser um grande inspirador. Né? Então, aquela figura que está ali, eu acho que tem um papel para além, né? Para além de estar ali com a sua disciplina, com a sua matéria, enfim. Mas o encantamento que ele tem por aquilo que ele está levando, né? Por aquelas discussões que ele pode estar trazendo e, principalmente, acreditar no seu aluno. Porque o aluno que o professor não acredita, né? Que a família não acredita, aí sim a gente pode esperar também que a coisa vai complicar. Né? Aquela questão do colégio que trata o aluno como... diminui e que acha que as notas baixas vão deixar ele ali domado, digamos. Na verdade, não trata o aluno como um interlocutor, mas como um receptor que não se movimenta. Agora, a gente foi ouvir alguns alunos, vamos ver o que os jovens pensam a respeito disso. Yasmine, a gente reuniu 7 jovens de diferentes escolas aqui do Rio de Janeiro para bater um papo sobre desempenho escolar. Vamos ver o que eles têm para dizer sobre isso? Meu nome é Leonardo, eu tenho 18 anos, estou na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio há 4 anos e dizem que eu sou um mau aluno. Porque eu... Posso pensar? Olá, eu sou o Guilherme da Silva Cândido, tenho 16 anos e estudo no Colégio Monteiro de Carvalho. Meu nome é Alessandra, tenho 18 anos, estudo no Colégio São Paulo. Eu me acho uma aluna mediana, porque eu não sou muito fã de estudar. Oi, eu sou o Arley, eu tenho 18 anos, estudo no Colégio Estadual Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa. Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal, mas eu sou um aluno que participa muito de qualquer aula. Porque minhas notas são irregulares. Meu nome é Bruna, eu tenho 15 anos, eu tô na primeira série do ensino médio. Eu tiro nota boa, mas nem sempre, e me esforço, faço o melhor de mim. Tá legal, Luiz? Meu nome é Iago Romero, tenho 16 anos. Eu estudo aqui na Escola Politécnica da Fiocruz. Eu acredito que eu seja um bom aluno. Eu me esforço. Porque eu acredito que para todas as tarefas eu me imponho não limites, então eu tô sempre tentando cada vez mais. Meu nome é Armon, eu tenho 17 anos, estou no 3º ano do Colégio São Paulo em Ipanema. Na minha opinião, eu sou um bom aluno porque eu tenho boas notas, eu me relaciono bem com os professores e com a minha turma. Eu não concordo com isso porque eu acho que nota não define qualidade de aluno. Quem aqui teve um professor que marcou a vida, um ano letivo, que inspirou vocês a admirar o que ele fazia e como ele fazia? Pessoas que amam o que fazem me inspiram bastante. E todos os meus professores, pelo menos eu acredito que amam o que fazem. Só que tem um que eu acho que corre geografia dentro dele, que é o Alberto, meu professor de geografia. E ele me inspira muito porque eu vejo que dá para você aprender fora de sala de aula. E fora de sala e dentro de sala é algo muito complicado para mim, sem ficar sentada, parada, prestando atenção. O que é ir mal ou ir bem na escola para vocês? Às vezes a pessoa está tirando muitas notas boas, mas não tem uma relação tão boa com os alunos. Eu acho que a escola, ela entra nessa relação da comunicação entre o professor e o aluno e os alunos entre si. Ir mal para mim na escola, eu acho que está mais relacionado à nota. Alguém aqui tem uma opinião diferente aqui sobre o que é ir bem ou ir mal na escola? Ir bem seria mais uma troca de vivências, de experiências, não necessariamente relacionada à nota. A gente pega um aluno e dá uma nota para ele assim, física, matemática, química, história, geografia, e isso não avalia de verdade o aluno, se ele consegue pensar além, ele consegue se ele consegue formular problemas e soluções de verdade, e não apenas decorar fórmulas, decorar conceitos. Nós temos que pensar também que hoje em dia a escola é uma instituição que forma o ser. E como saber que esse ser está sendo bem formado? Talvez hoje em dia os sistemas de nota e numeração por esse tipo de avaliação não sejam tão eficientes como já foi alguns dias ou acreditavam alguns estudiosos. Eu acho eles geniais. Eu acho. Maravilhosa. Agora, eu até anotei algumas coisas que eles falaram, por exemplo, nota não define qualidade, não define aluno, é isso mesmo? Eu queria falar disso. Eu concordo. E a gente estava falando disso, né? Quer dizer, como é que você avalia um aluno? Claro que tem
Isso depende muito da proposta pedagógica da escola, né, que a criança está. Mas, enfim, eu acredito, e na escola que eu trabalho, a gente acredita nisso, que a avaliação do aluno, ela é muito ampla, né? Você não avalia o aluno apenas com um instrumento, não é o conceito ou a nota específica daquela avaliação, mas é um somatório de avaliações, né? Quer dizer, a postura dele enquanto aluno, né, as intervenções que ele possa vir a fazer enquanto aluno e, obviamente, a nota, a prova, aquele momento da avaliação formal, ela faz parte, ela é importante também. Você consegue levar isso para compreensão na relação com o seu filho? Sim, Drica? isso passou muito na nossa vivência, num determinado momento que eu falei, esse carinha está no colégio errado. Porque ele vinha num colégio tradicional e era um colégio com essa filosofia de manter o aluno domado com notas baixas. Não vamos deixar ele achar que está sabendo, não. Que acabava com a autoestima dele, fazia ele desistir de verdade. E foi um momento em que ele passou por um ano de terapia com uma psicopedagoga, e foi excelente, fez muito bem para ele, até para ele se conhecer e se inteirar. E eu comecei, junto com ele, a pesquisar que colégios trariam esse método diferente de ensino. E aí esse colégio não é muito bem classificado no Enem? Eu falei, pelo amor de Deus, eu não estou aqui formando alguém para Enem. Vamos lá, vamos procurar um colégio que faça com que esse cara goste de estudar e que desperte isso nele. Isso é muito mais importante para mim do que se o colégio está em 4º no Enem ou em 30º. Não. Gente, o que eu achei uma delícia ali, eu jogo para você, Márcio. A aluna falando que corre geografia nas veias, né? Faz parte dele. Acho que isso é o motivador do professor, né? Quer dizer, quando o professor gosta do que está fazendo, acho que qualquer profissão, quando você gosta de estar fazendo, aquilo emana, né? Sai pelo cheiro, né? E acho que isso diferencia alguns professores, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, só para falar, que a pesquisa que ela fez, por exemplo, sobre a escola para o seu filho, eu acho que deixou de ser feita. A gente, às vezes, coloca o filho na escola que está mais perto da sua casa, ou a escola que é melhor classificada no Enem, e não leva em consideração o perfil do seu filho. Né? Porque eu acho que a escola, como ele falou ali, é uma questão social. A criança tem que saber se relacionar com os seus colegas, se relacionar com os seus professores. A gente é um meio por onde ele vai chegar no conhecimento. Mas tem gente que não tem colégios que são mais tradicionais, tem outro perfil, e que o aluno se enquadra. Eu acho que é importante, mas ele estudou a vida inteira ali, mas acho que não precisa. Tem alunos que tiram de letra, inclusive a coisa da regra ou a coisa da metodologia. Se identificam, né? Se identifica. Eu rodei por muitos colégios, né? Meu pai foi transferido várias vezes, eu passei por várias cidades e sempre tive aquele problema de me readaptar numa nova escola, nova proposta. E hoje eu penso, porque como eu vi tantas formas diferentes de aprender, isso foi me ajudando a... E o mesmo colégio pode funcionar muito bem para um aluno. Eu era excelente aluna, quer dizer, excelente não, mas eu era uma boa aluna no meu colégio, que era um colégio bastante tradicional e que tinha uma coisa muito focada no vestibular na época, um colégio que incentivava muito isso, e eu tirei de letra esse sistema com provas e muitas provas. Talvez até para você fosse mais tranquilo e mais fácil, uma coisa mais disciplinar. E os meus 2 irmãos, quer dizer, vindos da mesma família, da mesma bagagem cultural, etc., que são excelentes profissionais hoje em dia, são brilhantes no que eles fazem, iam pessimamente mal. Mas é interessante você ter trazido essa questão do Enem, porque eu acho que isso é uma questão focal realmente nessa discussão, só que a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e na volta a gente conversa sobre essa questão do Enem com mais profundidade. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre alunos que vão mal na escola. Comigo no estúdio a Cláudia, o Márcio e a Drica. Eu fechei o bloco anterior falando rapidamente da questão do Enem. Como é que a gente faz, Cláudia, com um aluno que está em plena adolescência para focar numa prova que vai definir o futuro dele? Ou não vai definir o futuro dele? Acho que não vai definir o futuro dele. É aquilo que a gente falou no início. Acho que tem muita coisa. É para além de uma prova, né? Tem um momento do desenvolvimento dele mesmo. Então, eu acho que se a gente pode atrair esse aluno, de que maneira? Voltando à questão do professor também, essa parceria entre família e escola, né? Juntos, tentando encontrar quais são os melhores
meios e caminhos para que aquele aluno possa dar voltar a ter essa vontade, esse prazer, porque eu acho que na adolescência isso é natural. Os interesses se multiplicam, né, se triplicam, ficam imensos. Então, eu acho que uma prova não é o que define, não é o que decide. Drica, o que o seu filho leva para casa dessas tensões da escola, assim? Como é que a família, como a Cláudia está colocando, vivencia junto isso, né? O João já passou por algumas fases, assim, teve realmente essas fases que eram mais bravas mesmo, e que realmente eu tinha muito que interferir, e eu trazia muito uma coisa de uma carga de vamos estudar junto. E eu acho que não é tanto por aí. Eu acho que a gente pode ser pontual e ajudar, óbvio, e estar disponível para ajudar, mas não adianta o pai querer ser muleta do filho, você não vai fazer a prova por ele. Teve momentos na vida em que eu reaprendi as matérias, porque eu já não lembrava mais, mas reaprendi para ajudá-lo e, no final das contas, ele não estava conseguindo aprender. Bom que você era boa aluna, né, Drica? Eu vou te contar uma coisa interessante. Meu filho está no CA, na primeira série agora. E outro dia ele levou material de ciências e estava lá falando sobre herbívoro, onívoro, e eu questionei, né? Peraí, eu não me lembro, no meu primeiro ano, de aprender essas palavras, porque na primeira série, eu estava aqui no CA, na minha alfabetização, que eu usava a cartilha da Thalita, eu estava juntando as palavras e montando frase. E ele falou, não, porque hoje esse conhecimento é importante. Eu falei assim, é importante para quem também? Né? Porque eu não sei por quê, né? Por quê? Porque meu filho distinguir um herbívoro de um carnívoro, não vai, nesse momento, isso ele tem tempo para aprender. Qual a idade dele? Ele está com 7 anos, vai fazer 7 anos agora. Então, por que ele já colocar coisas tão aprofundadas sobre ciência, apesar que eu sou da ciência, uma criança que não está... Mas talvez as crianças estejam trazendo essa demanda para a escola, porque eles estão muito antenados. Mas a demanda eles podem trazer, mas você pode discutir com a demanda. Eu acho que existem coisas mais importantes para serem focadas num curso de alfabetização e que os colégios hoje não respeitam mais. Eu acredito que a demanda deles tenha muito a ver com internet, informática e mundo cibernético. Com Enem, exatamente. Eu acho, porque o conteúdo é muito extenso, então tem que começar cada vez antes. Então, agora a gente vai começar, eu falei, não, agora tem que ensinar o aluno a ler, né? O aluno a fazer continha. Estou procurando creche para o meu, enfim, escolinha, né, de ensino super infantil para o meu pequeno, que tem 1 ano e 9 meses, e eu me deparei com mães preocupadas em colégios que preparam para o Santo Inácio. Eu falei, gente, não, que medo. Eu quero que meu filho brinque, só isso, que ele seja... Eu acho que aí você tocou num ponto, né, quer dizer, a escolha da escola para o seu filho. Que começa lá, né? Que começa lá, né, que começa aí, onde você está agora começando a procurar a primeira creche para o seu filho. E o que é importante daí? Quais são os valores que eu quero? Quais são os valores dessa família? Né? Aí sim a gente consegue também ir construindo essa relação de parceria, né? Família e escola, e vendo a cada etapa, porque não são só os adolescentes que vivem momentos de dificuldade, né, na escola. Cláudia, a gente tem um aluno com uma pergunta para você, que eu acho que entra aí nesse contexto. Vamos ouvir o Armon. Vamos lá. Queria perguntar para Cláudia o que se passa na cabeça de um jovem que fracassa no ensino e também o que se passa na cabeça de um jovem que tem o sucesso de uma forma muito fácil, sem muito esforço. Olha, eu volto ao que eu falei no início do apostar no aluno. Apostar sempre nas possibilidades que todos nós temos, que todos os alunos têm. Né? Uns mais para cá, uns menos para lá, mas todos temos facilidades em alguma coisa, potencialidades para alguma coisa, interesse para alguma coisa, e vamos ter sucesso, eles vão ter sucesso. Agora, também é importante aprender a lidar com os fracassos ou com as frustrações. E até investir neles, né? A investir, quer dizer, saber que também, quando ele fala... o que vai bem fácil, será que é fácil? Será que foi fácil para ele? Não sei. Eu acho que eles precisam muito entender a coisa do esforço e recompensa, né? Eu acho que nesse momento é que a prova ela pode ser interessante, sim. Para, eu vagabundeei, o João, ele levanta muito essa questão, vagabundeei o primeiro semestre inteiro, é claro que eu não ia bem, mas agora no segundo semestre, então quer dizer, eles já sabem negociar com isso. Eu tenho um grande amigo que ele fala assim, ele foi pai agora, eu falei, agora você vai sofrer um pouquinho também. Ele falava assim, poxa, eu tinha que estudar 9, 10 meses no ano
E por fazer João fala provas isso, todos os bimestres. Pra quê? Poxa, pra quê? Eu vou mais ou menos, eu vou o que der, no final eu faço a prova de recuperação e eu sempre passo. O João sempre falou isso. Eu não preciso. Para que eu vou trocar? Eu troco 10 meses de estudo por 2. Quer dizer, ele desenvolveu outras habilidades dentro da escola, né, da comunicação, dos esportes, que também faz parte. E a questão do teatro também é um pouco disso. No teatro eu tenho alunos problemas, né, que eram alunos problemas, porque estavam insatisfeitos na sala de aula, teve alunos certinhos, e lá que procuraram no teatro desenvolver outras habilidades. Um que não sabia falar em público, né? E ele falou assim, não, eu vou tentar fazer o teatro porque eu quero perder essa minha inibição. Eu tinha um professor que falava, tem que amar. É delicioso, é fascinante isso que uma aluna falou lá, quando pessoas apaixonadas pelo que fazem motivam a gente. Então, quando você passa isso, tem que amar, e isso pode ser muito legal. Então, vamos ver de um outro jeito. Assim, não é, tá bom, estuda aí pra caramba, porque você tem que tirar uma nota boa. Estuda porque é legal pra caramba. Então, de repente, não é cuspe-giz. Se a gente mostrar um filme, isso ganha muito mais brilho. Se a gente fizer uma peça de teatro com esse assunto, eu falava pro meu filho, estuda fazendo de conta que você tá num programa de televisão, ele quer ser jornalista. Faz de conta, apresenta isso, apresenta a célula pros seus telespectadores, o que tem dentro dela. A gente tem 2 perguntas pra você. Eu acho que o Márcio também pode refletir um pouco sobre ela, sobre as duas como pais. Vamos ouvir. Assim, uma pergunta. Você que tem dificuldade com seu filho, você não acredita que, ao invés de cobrado, ele queira ser um pouco mais ouvido? Drica, é uma pergunta simplesmente simples. O seu filho, já que ele não quer estudar, o que a senhora poderia estar fazendo? Tirando aquilo que ele mais gosta. E também outra coisa, não é porque ele foi muito mimado para ele estar fazendo isso? Eles trazem 2 pontos opostos, 2 né? pontos bem opostos. Olha, eu acho que mimado é pouco, mas assim, essa questão ela sempre teve muito presente. Então, assim, eu já fui a mãe de chicote na mão, já ficou sem televisão, já ficou sem descer, já ficou sem brincar, já ficou sem computador, já ficou sem tudo. Já ficou sem. E aí você se depara com uma coisa assim, caramba, eu tô só tirando o estímulo, tô só abaixando a autoestima. Já passei por isso, não é por aí. Esse lado não dá muito certo. O outro do querer ser ouvido, sim. Eu acho que quer ser ouvido, sim. E eu tento dar um pouco a margem para isso. Mas a minha grande questão é assim, vamos vencer a preguiça. Poxa vida, e ele fala, mas eu não vou precisar de física, eu não vou precisar de química, o que eu tô? Tá vendo, né, Márcio? Não vai precisar de física. Isso é cultura. Manda ele fazer a peça do Márcio. Adoraria, Márcio. Eu quero que ele seja seu aluno. Muito bom. Vou mandar ele pra você, tá? Eu tive um problema assim, eu nunca tive problema com prova, né? Eu sempre fui bom aluno de fazer prova. Inclusive lá em casa, minha mãe falou assim, olha, o 7 é o mínimo que você pode tirar. E eu levantei isso, e essas questões de ser cobrado, eu nunca precisei ser cobrado para estudar. Eu sempre gostei, eu sempre me interessei muito, sempre fui muito curioso, e sobre várias áreas, não somente pela ciência, né? Então, o modo de se ensinar hoje, ouvir o aluno, eu falo assim, eu acho que aos 14, 15 anos, eu tinha várias ideias sobre o mundo. Não tinha uma maturidade para saber o que já aconteceu, e acho que tomar decisões aos 14 anos, eu acho que eu teria tomado decisões um pouco erradas. Mas ouvir o estudante, eu acho que em sala de aula nem todo mundo ouve. Assim, isso é um grande equívoco, né, Cláudia? Acho que não há interlocução. Assim, eu falo, tem momentos que eu preciso falar, né? Que assim, é o momento que eu vou trazer uma informação que é difícil, porque eu tenho uma carga matemática, uma abstração muito grande. Mas existem momentos que a gente tem que discutir. E, às vezes, uma história que eu conte e que alguém traz uma informação, né, eles gostam de me desafiar muito, porque eu estou sempre muito antenado, notícias dos jornais que eles têm que trazer. E eles estão curiosos por aquilo. E, às vezes, o professor, não, isso não faz parte da minha matéria. Não, ele tem que ser ouvido também nesse parte. Tudo faz parte de todas as matérias. Agora, eu queria uma consideração final sua, Cláudia, que a gente está chegando no finalzinho do programa. Não, eu acho que eu quero pegar do que você está falando e também esse espaço, né? Esse espaço da aprendizagem. Ela também não é um espaço só do tudo é um prazer, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Não é. A vida também não é assim, né? Tem coisas, às vezes, que você vai se deparar com algo que você está questionando, algo que é difícil,
ou algo que a princípio é chato. O que será que é chato também? É chato porque é difícil? É chato porque eu não vejo sentido? Então isso eu acho que é importante. Qual é o sentido? Qual é o valor? Qual é o lugar que a escola, nesse momento, está ocupando na sociedade que a gente vive? Né? Acho que a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Onde as coisas, num piscar né? num clicar, né? As coisas aparecem na sua frente, ao mesmo tempo se descartam com muita facilidade, porque a coisa ela é muito corrida. Então, tem um tempo também, né? Tem um tempo para esse aluno entender, e eu acho que isso é papel também da escola, também da família e também da sociedade. Aonde está o valor da escola, da educação formal ou desse espaço formal aí da aprendizagem, do ensino-aprendizagem. Interessante a gente fechar até com isso, porque no final das contas eu acho que esse tempo é o tempo da maturidade, né? Da sociedade, dos alunos, da escola, do aprendizado, enfim, a gente tem que andar para frente e a internet também acaba sendo um pouco dessa escola. Vamos aderir ao conjunto das coisas, né, gente? Eu quero agradecer muito a vocês, Drica, Cláudia, Márcio, pela presença de vocês aqui, essa discussão riquíssima. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Se identificou com o assunto? Então, você também vive algo parecido? Compartilha com a gente. Também pode sugerir um tema ou participar do programa. Eu espero você aqui no próximo Em Família. Até lá!